O dia iníquo pode chegar. E quando chega, o que fazemos? Como nos comportamos? Fique conosco. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. E hoje vamos refletir a partir de um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus continua o seu sermão da montanha. E neste capítulo 6, ele fala sobre as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. Ele também trata sobre a ansiedade do nosso coração quanto aos dias. E a partir do versículo 19 deste capítulo 6, o Senhor Jesus, ele fala sobre o tesouro nos céus, que o nosso coração precisa guardar esses tesouros, não o que os nossos olhos desejam neste mundo, mas guardar o coração daquilo que é do alto. E a partir do versículo 23, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então o Senhor Jesus, ele nos orienta de que a nossa vida, o nosso corpo em Deus, vale muito mais do que a nossa preocupação no que haveis de beber, no que haveis de vestir. Por quê? Porque o próprio Deus, ele nos concede todas essas coisas através da direção que ele nos dá ou da própria provisão que vem através de outras pessoas. E ele dá uma explicação no versículo 26, dizendo assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então o Senhor aqui já diz a mim e a você que nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Mesmo porque na criação, quando ele termina de criar, como está descrito no livro de Gênesis, quando ele termina de criar o homem e a mulher, ele diz que tudo era muito bom. Enquanto ele não nos criou, ele dizia que era bom. Então aqui, confirmando que o nosso valor para Deus é muito maior do que qualquer outra coisa da criação do Pai. Então, ele continua nos próximos versículos a dizer sobre estas coisas, sobre a preocupação do nosso coração com o que haver de vestir, do que haver de comer, de beber. E no versículo 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. É claro que enquanto estivermos aqui nesta terra, onde tudo é tangível, o nosso pensamento e o nosso comportamento, ele pode se ligar de uma forma temporal. E o nosso coração, na verdade, ele precisa ser atemporal. Além de viver no que vemos, no que é tangível, nós precisamos pensar no alto, que é Deus, de onde vem todo o nosso socorro, de onde vem todo o nosso refúgio, de onde vem todas as coisas. E o Senhor, ele diz aqui, a preocupação sobre reter as coisas deste mundo, os gentios também têm, ou seja, aqueles que não depositam a confiança em Deus também têm essa preocupação. E nós, que precisamos destas coisas para viver, mas a nossa preocupação não pode estar nestas coisas. Por quê? Porque temos um Deus que supre as nossas necessidades através da direção que Ele dá para mim e para você. E continua no versículo 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe do que nós precisamos. E continua no versículo 33 dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus sabe que precisamos de todas essas coisas, mas Ele nos dá uma orientação, que precisamos primeiro buscar o reino de Deus, ou seja, buscar a Deus, quem Ele é na nossa vida, e se assim fizermos, a nossa preocupação quanto ao dia de amanhã deve desaparecer. E continua neste versículo 33.
buscar o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que serão acrescentadas? O que haver de beber, de comer, de vestir. Então, todo o suprimento necessário para existir nesta terra, o Senhor nos concederá. Mas Ele dá uma orientação do excesso de preocupação quanto a essas coisas. Porque se a nossa vida está no altar de Deus, Ele suprirá, porque Ele conhece as nossas necessidades. E o versículo 34 é um versículo necessário para o nosso aprendizado, para viver desta forma, ou seja, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa palavra inquieteis diz assim: estar ansiosos em relação a algo, ter cuidado, ser cuidadoso, considerando este dia. Então vamos ler novamente esse versículo, colocando a ansiedade. Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E nestas necessidades, Ele diz para não estarmos ansiosos. Por quê? Basta cada dia o seu mal. Ou seja, basta cada dia a sua maldade. Basta cada dia a sua perversidade. Porque neste mal, Ele diz no sentido moral. E Ele continua: basta cada dia as dificuldades, as aflições, as injustiças, as iniquidades, as transgressões. Então, o mundo, ele jaz no maligno. Ou seja, o mundo é criação de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Mas o nosso inimigo, aquele que quer nos destruir, aquele que é contra Deus, ele faz de tudo para tirar o nosso pensamento em Deus, para colocar a preocupação nas coisas. E o que Deus diz é: não fiqueis ansiosos, porque basta cada dia movido muitas vezes pelas transgressões do mundo, pela iniquidade e injustiça do mundo. Então nós não podemos nos envolver ansiosamente nessas coisas, mas entregar tudo para Deus. Deus, aqui está. Por quê? Porque eu quero viver na paz que o Senhor diz que nos daria, e não na paz que o mundo quer nos oferecer, que é uma falsa paz. Por quê? Porque Ele diz que se nós termos muito dinheiro, por exemplo, teremos paz. E muitas vezes isso não nos provoca a paz. Nos provoca muitas vezes a ter uma preocupação cada vez maior de adquirir coisas para dizer que somos felizes ou que temos paz. Quando na verdade a nossa paz está em Deus. E o próprio Deus, que conhece todas as coisas, nos suprirá em tudo o que é necessário para nós. Para cada um considerar o que ele acha necessário entregar. Por quê? Porque Ele conhece o profundo do coração. E tem um versículo no Salmo 46 que fala sobre entregarmos o nosso dia totalmente a Deus. Este Salmo 46 fala sobre a fé perfeita em Deus. Dizer que entregamos a nossa vida para Deus é dizer que temos fé de que tudo Ele fará. Mas esse tudo que Ele fará é entender, inclusive, a direção que Ele dá para cada uma de nós para conquistar, para adquirir e para viver neste mundo tangível e temporal. E Ele diz aqui que o nosso Deus, no primeiro versículo, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ou seja, no momento da incerteza do que virá no próximo dia, o Senhor diz: calma, porque eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro. Então não andeis inquietos. E no versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
Este salmo provavelmente foi escrito quando o povo de Deus passava por uma situação de angústia, de guerra. E este povo tinha a certeza de quem era Deus e por isso eles deixam escrito este salmo. Então o Senhor diz para mim e para você: aquietai-vos, sossegai em Deus, porque Ele tudo fará. Como? Em sua oração, Deus vai direcionar para dizer: espere que baterei em sua porta e chegará aquilo que é necessário para você. Ou o Senhor fará. Vá para a direita, vá para a esquerda, desenvolva este projeto, faça dessa forma. O teu coração se encherá de uma direção de Deus para a sua vida. E quando você orar a Ele, quando você ler a palavra de Deus, as Escrituras, que te direcionará como desenvolver neste tempo que você precisa. O que o Senhor nos diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia suas transgressões, basta cada dia influências do mundo querendo nos destruir e nos tirar a paz. Mas o que o Senhor nos aconselha: aquietai-vos, sossegai nele. No livro Movido pela Eternidade, de John Bevere, ele fala sobre o nosso pensamento na eternidade e não nas coisas desta terra. E ele fala muito sobre uma questão que nós devemos ser motivados pelo que é eterno, pelo que é de Deus, pelo que o Senhor tem separado para nós na eternidade. Enquanto nós estivermos motivados pelas coisas deste mundo, nós viveremos inquietos quanto ao dia de amanhã. Mas quando nós estivermos com pensamento na eternidade, nós desfrutaremos deste versículo quando ele diz: aquietai-vos, e viveremos descansados no Senhor, mesmo no meio da tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.